a receber com mansidão a palavra do Senhor, em nome de Jesus, que haja graça, unção, capacidade de Ti, ó Pai, para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome de Jesus, papai, que nada roube a porção que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou começar a palavra pelo fim hoje. Dinalva, chega aí, Dinalva. Eu vou começar pela Dinalva, daqui a pouco eu vou sortear. Estou brincando. Já teve gente preocupada. A Dinalva, ela tem um testemunho para contar, ia ser no final, mas já vai ser agora, Dinalva. Disso aqui, mas se é para glorificar o nome do Senhor, a gente enfrenta. Não, enfrenta mais perto. Enfrentando. Aí. Conte o testemunho, Dinalva, o que aconteceu contigo mês passado? Foi, teve uns 2 meses. Espera só um pouquinho. Todos aqui conhecem a Dinalva? Já viram na igreja? Sim. Amém. Conte aí, Dinalva. Na verdade, eu já tinha 1 ano que eu tinha, tinha feito uns exames e eu fiz todos os exames, paguei para fazer particular, e eu não sei o que aconteceu, e eu não busquei os exames. Não fui, deixei e não fui buscar. Só que o tempo passou, uns 8 meses mais ou menos, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha mama direita. E eu pegava e sentia algo ali, aquele caroço correndo para lá e para cá. E eu não conseguia dormir nem desse lado. Eu falava para o meu esposo, nossa, está incomodando mesmo dormir desse lado. Aí eu resolvi marcar uma nova consulta no posto de saúde. Aí a médica pediu para mim fazer novos exames. Quando eu levei os exames para ela, tem uma classificação lá que eles colocam do nódulo, o tamanho que está. Detalhe, quando eu falei, está doendo, eu vou pegar esses exames que eu fiz. Passei lá e ele falou assim, ó, as imagens, eu não tenho mais imagens para te dar, mas eu tenho os laudos. Eu falei, tudo bem. E lá já estava o nódulo, só que um Bierretz bem menor. E aí eu falei, vou passar na médica, eu vou fazer novos exames. Ela pediu tudo novamente para mim, já me encaminhou já para a mastologia, diante daqueles outros exames. Aí, só que ela precisava de uma ultrassom. Só que a mastologia, a vaga da mastologia saiu antes da ultrassom. Falei, não, eu vou antecipar, pagar essa ultrassom, porque se eu for na mastologia, ela vai mandar eu fazer, e depois voltar, vai demorar. E olha, gente, eu estava já perdendo sono já, porque realmente já estava, eu nem contava tudo para o meu esposo, não. Eu só falava que estava incomodando e tudo, mas a dor que estava acontecendo, o que estava me tirando sono, às vezes eu vinha para o sofá, eu não contava essas partes, não, ficava só comigo, mas realmente muito preocupada. E só vinha aquele pensamento ruim na minha cabeça. Eu ia fazer a ultrassom aqui em cima na sexta-feira. A mastologia estava marcada para segunda-feira. Na quinta, eu vim aqui no culto de oração. E aqui eu com meu coração muito quebrantado, conversei muito com Deus. Foi uma noite muito especial, uma unção muito especial aquela noite. E com certeza eu também cheguei de uma forma muito diferente para falar com Deus, né? Que é o importante, a gente chegar de coração aberto, buscar de coração aberto, não chegar de qualquer jeito, busque de verdade. E aquela noite eu me quebrantei muito na presença do Senhor e falei, Senhor, amanhã eu vou fazer essa ultrassom. E que o Senhor me ajude, que não dê nada, que o médico fala para mim que eu não tenha nada. Esse caroço não pertence ao meu corpo, arranca isso de mim, Senhor. E eu pedi muito para Deus naquela noite de quinta-feira. No outro dia, cedinho, eu levantei cedo, era 7h30 a ultrassom, eu muito ansiosa para ouvir a voz, o que o médico ia dizer para mim, sabe? Você estava sentindo alguma coisa ou já não? Nesse dia. Você acordou, dormiu bem? Dormi bem, não pensei em nada. Olha para você ver, depois você vai ver, naquele momento nada, não percebi nada. E aí eu fui para lá, e aquela ansiedade, muita gente na minha frente, eu com aquele medo do que ele ia me falar. Aí entrei, ele começou a examinar, ele falou, tá tudo ok. Falei, não, doutor, aqui, ó, e mostrava para ele, ó, é um caroço, eu seguro, ele anda para lá e para cá, eu seguro, e dói muito, parece que tem uma agulha aí dentro me furando.
Não tem nada, dona Dinalva, tá tudo ok, tá tudo ótimo. E eu insistindo com ele, aí uma hora eu peguei e falei assim, doutor, eu não quero ter nada não, tá? Eu só quero entender, eu não quero ter nada não, eu só estou querendo entender. Aí ele fez, cadê os exames? Deixa eu ver. Falou, tá aqui, mas pode ser assim, pode ser não sei o quê, pode... Não tinha explicação. Está aqui, eu tenho os exames em casa, gente. Então, mas não tem nada. Mas foi o seguinte, a sua mastologia está marcada? Vai lá na mastologia, vai lá, conversa com ela, mas fique em paz, está tudo bem. Ok, fui. Cheguei na mastologia, mostrei todos os exames para ela. Ela falou, deita aqui. Ela me deitou, examinou. Não tem nada, eu tenho uma ótima notícia para você. Você não tem nada, tá ótimo. Eu só quero te ver aqui agora em janeiro. Só em janeiro que eu quero te ver. A partir de hoje eu sou a sua mastologia. Eu só quero te ver agora em janeiro. Depois, irmãos, que foi cair em si, eu não estava mais sentindo a dor. Eu não tinha percebido. Eu não estava mais sentindo a dor, eu já estava podendo dormir dos dois lados. Aleluia. Mas tem uma coisa, irmãos, que mesmo depois de um tempinho, eu falo de costume, depois de um tempinho, eu ali no centro de cura, a gente atendendo um paciente, o irmão pastor Eliel falou uma coisa que é a pura verdade, ele dando para o paciente lá a instrução. O diabo, mesmo depois que a gente viu o que aconteceu, o diabo quer arrancar de você a tua cura. Por quê, irmãos? Eu conto, vira e volta eu estava, procurando. É verdade. É verdade. A gente tem que vigiar isso, porque vira e volta você estava ali, procurando. Será que é verdade? Eu estou curada mesmo? Amém. Então foi curada. Tá fui curada. curada, para honra e glória do Senhor. Amém. Fui curada. Não tenho mais Aleluia. dores, não tem mais caroço, não tem mais nada. Toda honra e toda glória a Deus. E por que o irmão André me convidou? Porque eu já tinha contado para a Lulu, quero dividir com você. E o André convidou. Por que é importante? Primeiro, para glorificar o nome do Senhor. Porque quando a gente está com problema, você conta para todo mundo que você está com problema. E na hora que você é curada, você cala a boca. Quer dizer, você quer exaltar o nome de Satanás, que é ele que manda a doença. E na hora de exaltar o nome do Senhor, que te mandou a cura, você não exalta? Dinalva, a gente vai falar sobre isso hoje. Que bom! Quase que eu preguei. Você vai para lá, senão você vai roubar a ministração. Quem se alegra com a Dinalva aqui? Amém. Já queria pregar. Isso porque não gosta do microfone. Gente, quem aqui já viveu milagre da parte do Pai, provisão, algo que foi extraordinário e poderia contar? Quem? Coisa rápida, tem? Então vem cá. Não vai pregar, viu, pastor? Graça e paz, amados. Que bênção. Fala. André, durante muito tempo eu tinha uma dor nesse pé muito forte aqui. Um dia eu trabalhava em Atibaia e eu vim, quando cheguei na Dutra, eu desci para andar e eu não conseguia andar de tanta dor. Tinha um cisto aqui, bem nessa região aqui, E uma vez no médico eu fui e o doutor Rui ele disse assim, João, eu não vou fazer a cirurgia porque pode danificar os seus tendões se você ficar com problema no pé. Olha como é de Deus. Eu fiquei meio assim porque eu queria que fizesse. Porque eu sentia muita dor na sola do pé. Aí... Era questão de cirurgia. Era questão de cirurgia, né? E volta e meia, aquele caroço subia, danificava meu pé, eu não conseguia pisar, era horrível. É horrível. Você queria andar e não poder, né? E um dia eu fui na base aérea, na casa da minha madrinha de casamento. E algumas vezes nós oramos junto e coisas aconteceram. E nesse dia nós oramos junto. Eu já tinha a palavra da fé no coração. Já tinha recebido, e já sabia como orar, tinha lido o livro do pastor Kenneth Hagin, e ali junto com ela, em concordância, nós oramos. Eu lembro que ela colocou o dedo assim, em cima daquele caroço, e nós amaldiçoamos aquele caroço. Amados, sumiu totalmente, que não ficou nem a marca. Aleluia. É igual a irmã falou, às vezes eu olho lá, cadê? Amém. Eu olho assim, não tem marca nenhuma, e nunca mais doeu. Aleluia. A glória do Senhor. Aleluia. Quem mais se vira nos 30 aqui? Se vira nos 30, hein, Maria?
3 minutos. Não, 30 segundos. 10 minutos. Então, teve um tempo da minha vida que eu estava com uma dor muito forte aqui no cotovelo. Aqui. E era uma dor que era de noite, era durante o dia. E eu ouvindo uma ministração da Shirley, lá da sede. Quem conhece a Shirley? E ela lá ministrando no culto de terça-feira de oração, que era culto online. E ela falou, tem uma pessoa que ela não está aqui no nosso meio, mas aonde você estiver, ouvindo essa ministração, que você está com uma dor no cotovelo, receba a sua cura aí onde você está. E eu estava deitada na minha cama e eu continuei ouvindo a ministração, era um culto de oração de terça-feira, e ela receba a sua cura aí onde você estiver. Porque você está sendo curada agora dessa enfermidade, dessa infecção, dessa inflamação que você está tendo no seu cotovelo. E eu recebi, queridas. E realmente eu fiz igual a Dinalva. No outro dia eu ficava assim, meu Deus, cadê a dor? Acho que não tem mais. E realmente isso é muito forte quando nós recebemos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Tem mais gente para falar, mas não vou deixar, não. Mas nós temos testemunhos de pessoas aqui conhecidas. Eu tenho muitos testemunhos para contar também, não só no tocante à cura, mas provisão divina, graça divina. O Senhor, Ele está vivo, Ele continua fazendo. E a Bíblia mesmo diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu vou trazer o recado, depois eu vou trazer o ensino. O recado de Deus é o seguinte, do Espírito Santo é o seguinte. Nós temos que viver pela fé como estilo de fé, confessando a fé, mudando o nosso estilo de pensar, de falar, de agir, devido ao reino que nós fazemos parte. Mesmo quando não entendemos, nós devemos permanecer na fé. Sabe a história daqueles 12 espias que foram ver a terra prometida, que era uma terra prometida, e 2 vieram com um bom relatório falando, nossa, a terra mana leite e mel. Outros 10 vieram falando, lá é uma terra complicada, tem gigante, lá é difícil. Eles não estavam enxergando a promessa de Deus, eles estavam enxergando o natural e as dificuldades. E a intenção do estudo de hoje é a gente sair daqui meio biruta, bitolado aos olhos do mundo. Sabe? Quem aqui tem um fogão em casa? Nós temos fogão em casa. Você aceitaria acender o fogão da sua casa e deixar a mão em cima do fogo por 3 minutos? Quem aqui aceitaria deixar 3 minutos a mão lá em cima do fogo? Por que não deixaria? Por quê? Porque queima. Mas, como você sabe que queima? Quem aqui já se queimou? Quem já queimou a mão de alguma forma? Meu filho queimou num latão. Estava pegando fogo, ele pôs a mão. Você lembra disso, Pedro? Tss, fez até barulhinho. Tss, quase cola a mão no latão de lixo. Graças a Deus está com a mão boa, né? Mas quem já se queimou, não importa, pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, que continua dando razão para o fogo, que o fogo queima. Mas Deus já falou ao coração, Deus já se mostrou presente, Ele faz coisas com nossos irmãos, com conhecidos, e a gente às vezes fica carente de falar, Senhor, fala comigo, negociando a nossa fé. Dando mais crédito a um fogo do que ao próprio Senhor, do que Ele já falou conosco. Então, a intenção de hoje e a graça que eu peço da parte do Pai é para que nós possamos sair daqui com, de fato, a mente um pouco mais renovada em Cristo, a ponto de afetar a nossa forma de agir, de falar, de pensar. E por mais que isso pareça uma loucura para os homens, nós estamos experimentando aquilo que é garantido no Senhor para a eternidade e no tempo presente também.
Só que nem todas as vezes acontece da forma que nós oramos. E nós já vamos para a Bíblia, tá, irmãos? É que eu estou começando do final e vou voltar. Nem todas as vezes nós pedimos algo e acontece da forma que nós pedimos. Poxa, recebi uma cura, mas a outra não recebi. Quando a pessoa vai jogar num jogo, na loteria, ele fala que vai fazer o quê? Uma fezinha. Vai fazer uma fezinha. Se fosse certeiro que ele ia acertar, ele ia estar fazendo uma fezinha? Hã? Não. Alguém deixaria de jogar se fosse certo que ia ganhar? Vamos mudar para o futebol. Fala um time bom aí. 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. Ainda existe 15 de Piracicaba? Jaú, 15 de Jaú. Se o 15 de Piracicaba, todo ano, se fosse certeiro que ele ia ganhar o Campeonato Brasileiro, precisaria ter o último jogo lá, a final? Porque não ia ter necessidade, já sabe que ele é o vencedor. Se a manifestação daquilo que o Senhor conquistou para nós se manifestasse na plenitude do nosso tempo presente, existiria alguém que não se voltaria para Ele? Ou eu pergunto, existiria fé nessa terra? Haveria necessidade de ter fé? Se todo cristão não tivesse falta de nada, se todo cristão não tivesse doença, se todo cristão vivesse na plenitude daquilo que é eterno, no tempo presente, alguém seria tonto o suficiente de não se tornar cristão? Não. Mas o justo vive pela fé. E nós vamos abrir agora nossas Bíblias. Ufa, Bíblia. Aleluia. Em Hebreus capítulo 10. Que diz, verso 35, Hebreus 10, 35, que diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ah, que bom, tem aí. Só que muda a versão. João, procura a minha versão, que é a Ara. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, ou nele não tem prazer a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Posso ouvir um amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Note aqui que nós lemos nesse trecho, que o justo viverá pela fé, e que essa fé vai servir para a conservação da nossa alma. Não precisa abrir, mas em Romanos 1,17, diz também essa mesma frase: o justo viverá pela fé. Em Gálatas 3,11, diz também que o justo viverá pela fé. E a primeira vez que aparece essa frase, do justo viverá pela fé, é Deus respondendo a Abacuque. Está em Abacuque 2,4. Não precisa abrir, mas é uma resposta de Deus para Abacuque. Abacuque está questionando a Deus pela prosperidade dos ímpios, pela justiça dos ímpios, e ele está inconformado, ele não está entendendo o que está acontecendo. E aí vem a primeira vez que aparece na Bíblia: o justo viverá pela fé. Então, é como, parafraseando, nos dias de hoje, é como se Abacuque fala: Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Para eles está tudo bem lá com eles, e para mim as coisas estão difíceis. E é como se Deus falasse: Abacuque, mesmo que você não entenda, o meu justo viverá pela fé. Mesmo sem você entender, Abacuque, confie e viva pela fé. Confie e viva pela fé. Talvez nós não venhamos compreender algumas situações, e a voz do Pai é: meu querido, confia e viva pela fé. Lembrando que em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
Amém? E aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é viver nesse estilo de fé, e nós já recebemos alguns spoilers sobre o que é viver esse estilo de fé. Amém? Você pode dar um cutucão para o irmão acordar? Eu geralmente deixo a pessoa dormir, porque às vezes a pessoa está cansada, vem para a igreja cansada, e que bom que isso. Mas você não pode perder essa palavra, não. Então, se eu der um grito aqui, é para acordar alguém. Ô, mesa, dá um pouco mais de som para assustar aqui a galera, Léo. Se alguém dormiu, faça um barulho. Aleluia. Nós vamos ver sobre o estilo de fé, a forma que nós devemos viver. E aqui eu quero quebrar já uma vaquinha sagrada que inventaram no Evangelho. Amém? Criaram isso no Evangelho. Mas nós não vivemos dos resultados produzidos pela fé, mas sim pela fé independente dos resultados. Nós não vivemos pelos resultados produzidos pela fé, mas nós vivemos pela fé independente dos resultados. E eu não vou fazer pá, não. Tem um bebezinho lindo ali, ó. Se eu fizer pá, vai assustar. Brian, né? Brian. O Brian tá vindo na igreja. Aquele Brian, ligadão. Se o Brian está acordado, por que a gente não vai ficar também? Então, gente, quem vive com base nos resultados da fé, pode barganhar a fé e pode deixar a fé no Senhor por não ver o resultado como esperava em determinada situação. E não é isso que nós devemos viver. Não devemos barganhar, trocar a nossa fé. Nossa fé não pode estar em jogo. A nossa fé deve ser firme no Senhor, independente das coisas que estão acontecendo. Firme no Senhor, independente das coisas que estão acontecendo. Amém? Não é uma barganha. Na mesma linha de pensamento, que a fé não está ligada aos resultados que ela produz, na mesma linha errada de pensamento, algumas pessoas vivem o amor. Então, algumas pessoas falam, Senhor, eu creio em Ti, tenho fé em Ti, mas, por outro lado, eu quero o resultado dessa fé. Daí eu creio em Ti mais um pouquinho. Eu tenho resultado mais um pouquinho, eu creio em Ti mais um pouquinho. Infantil, criança, imaturo, incircunciso. É bom que daí, né? Incircunciso é uma boa palavra, né? Mas, estou falando no sentido de que essa fé, ela é muito fraca, barata, e pode tirar você do caminho do Senhor, se começar a negociar a fé que você tem no Senhor. Ela tem que ser uma fé meio maluca, de crer, simplesmente crer, independente da circunstância, independente da situação, independente do resultado da fé que ela vai me produzir. E o amor, da mesma forma. O amor é uma via de mão única. Segundo a Bíblia, o amor é uma via de mão única, não uma via de mão dupla. É fácil entender assim. Via de mão única só tem um sentido. Não é aquela rua que agora vai de lá e vem de cá. Da mesma forma que a fé também tem que ser uma via de mão única, o amor também é uma via de mão única. Ela não deve ser de mão dupla, onde eu amo porque eu sou amado. Não, eu amo porque eu amo. Eu não preciso esperar nada. Quem espera algo em troca para amar, não é amor. Isso não é amor. O amor não precisa da reciprocidade. Ele simplesmente ama. Em 1 João capítulo 4, no verso 10. Diz assim, coloca aí, João. Você acompanha aqui na televisão. 1 João 4, 10 diz, nisto consiste o amor. Nisto o quê? Ali. Nisto consiste o amor. Nisto o quê? Você pergunta. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, nisso consiste o amor. Em Ele ter nos amado. Em Ele ter entregue o Seu Filho em nosso favor. Não porque nós amamos Ele, mas porque Ele nos amou. Também em Romanos, capítulo 5, no verso 8, diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Agora, abra aí na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13.
Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13. No verso 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, olha aí, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Um detalhe, tá? O amor não tudo aceita. Amém? Aleluia. Sabemos que o amor pode trazer respostas, mas as respostas ou resultados do amor que vivemos não é o combustível do amor que demonstramos. Ele pode até nos dar ânimo para continuarmos fazendo, inclusive, mais pela pessoa. Mas o amor que Deus tem para conosco, eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais. Ele já me ama. Eu posso fazer algo para que Ele se agrade de mim, mas Ele me ama. Tanto é que na bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, nós não fazemos nada se não recebemos. A não ser recebemos. Não podemos fazer nada para receber essa graça, para merecermos essa graça. Não podemos fazer nada para receber esse amor de Deus o Pai. O que nós fazemos é a parte da comunhão com o Espírito Santo. Daí entra uma parte nossa. Mas do amor de Deus nada podemos fazer para que Ele venha nos amar mais. Ele já nos ama. Isso te alegra? Sim. Aleluia. Temos que viver esse amor porque Ele nos amou primeiro. Nós vivemos, né, esse amor porque Ele nos amou primeiro. Não no sentido de barganha, mas é no sentido de capacitação. E aqui estou entrando em algo fundamental do porquê nós amamos e devemos viver este amor. Porque Ele nos amou primeiro e nos capacitou a amar. Então não precisa abrir, mas em 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora em Romanos capítulo 5, no verso 5, diz assim, o João abre aqui, ou pode abrir na sua Bíblia também, Romanos 5,5, isso aqui é muito precioso. Aleluia. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Então preste atenção. O amor de Deus é um dom que é derramado em nossos corações, para nos relacionarmos com o próximo. Eu vou repetir. O amor de Deus é um dom que vem do Pai, derrama em nossos corações, para vivermos uns com os outros. Deus derrama o amor dele no meu coração, isso é um dom que vem de Deus, inclusive um mandamento: quem não ama não pertence a Ele. Mas Ele derramou o amor dele no meu coração, para que outro seja beneficiado. O amor que Ele derramou no meu coração, Ele vai envolver a minha relação para com o próximo. Já, o que tem a ver isso com a fé, André? É que a fé nós vamos ver que também é um dom de Deus, mas ela vai tratar de uma relação que nós temos para com o Pai, uma relação para com o próprio divino. Então, enquanto o amor nós recebemos por dom de Deus, para a nossa relação com o próximo, a fé nós recebemos para voltarmos a corresponder àquilo que Ele depositou em nós. Amém? Amém. Aleluia. Em Romanos capítulo 12, no verso 3. Romanos 12, 3. Diz: porque pela fé que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, a fé também é um dom de Deus. E à medida que eu vivo pela fé, não é a minha relação de fé para com o meu irmão, à medida que Deus derramou no meu coração para viver para você, e por você é o amor, mas a fé vai voltar para o Pai. Você pode até ser beneficiado pela fé de alguém? Sim. Mas segundo que Gálatas 5:6 diz, é que para Jesus Cristo, a fé que importa é aquela que opera pelo amor. Ou seja,
Por mais que uma pessoa venha orar por você, ou você venha orar por uma pessoa receba uma cura, uma provisão, se não tiver base no amor, para Jesus, Gálatas 5:6, para Jesus Cristo, o que importa é a fé que opera pelo amor, através do amor. Se for uma fé que não opera pelo amor, sabe o que vai acontecer? A pessoa pode receber a cura, a pessoa pode receber a provisão, mas aquele que foi o ministro que Deus usou não tem a aprovação do Pai. Por isso, no último dia, Jesus fala, vão ter pessoas que vão falar, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, operei milagres em teu nome. Jesus fala, nem te conheço. Por quê? Foi uma operação de fé sem a base no amor. E a fé, ela vai trazer uma mudança de vida, na qual eu vou viver, porque o justo viverá pela fé, se nós somos justificados pelo Senhor, ela vai mudar nosso estilo de vida. Nós vamos ver o que ela vai mexer conosco, em nome de Jesus. Então, a base da nossa relação com Deus está na fé, na obediência e posição que essa medida de fé nos traz. Além de vermos que o justo vive pela fé, nós vemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11:6. Nós vemos que tudo que não provém da fé é pecado, Romanos 14:23. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não tem possibilidade de estarmos conectados com o Espírito Santo de Deus e com a palavra de Deus, se nós não estivermos vivendo em fé e vivendo pela fé, porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé, é um estilo de vida, e ele muda tudo na nossa vida. A fé vai mudar a nossa forma de falar. Vai chacoalhar. Como que é esse estilo de vida de fé? Será que ela vai me dar superpoderes? Vou soltar um Hadouken? Uma magia com as mãos? Vou levitar? É isso que a fé vai me trazer? Glória a Deus. Alguém falou não. Essa medida de fé não é como um superpoder. Não é medida pelos resultados sobrenaturais sobre a vida de alguém, mas sobre o posicionamento natural que essa fé moveu e move na vida de alguém. Eu vou repetir. Não se mede a fé de alguém pelos resultados sobrenaturais, mas pela mudança no natural que move aquela pessoa. Pela fé. Ela muda o que é natural. Então não tem nada a ver com superpoder. Mas é um posicionamento diferente. Essa é a fé salvífica e que move os filhos de Deus. A fé muda os sentimentos, o que pensamos, o que falamos, o que fazemos. Eu posso pensar somente nas coisas naturais, posso falar das coisas naturais, acreditar no sobrenatural apenas quando ele se manifesta. Mas assim, até um ateu crê. A própria natureza mostra a glória do Criador. O problema é que a criação foi afetada pelo pecado. E o que era belo se tornou feio. Os espinhos vieram a existir somente depois do pecado. Isso está em Gênesis 3:18. Não existia espinho antes do pecado. Eles simbolizam as dificuldades, os problemas que trouxe o pecado à criação. E um detalhe, né? Esses mesmos espinhos vão servir de coroa para o Rei dos Seis, para o nosso Salvador. Mas os espinhos vieram depois do pecado, e eles serviram de coroa para o nosso Senhor, quando Ele carregava as nossas transgressões. E eu sei que a tendência do homem é manifestar a natureza caída que vem desde Adão. Estou errado? Como a irmã mesma falou aqui, quando acontece coisa errada, a gente quer sair falando pelos quatro dentes. Natural. Quando quer resmungar, quer sair chutando gato, falando mal para todo mundo. Quando eu estou bravo, eu quero que o mundo saiba que eu estou bravo. Ou a internet tem que saber. Ai do cônjuge.
Porque eu estou bravo e eu preciso expor essa minha raiva ou minha indignação com as coisas que acontecem. Isso é natural. E eu posso dar ênfase, manifestar só o que é natural, a natureza caída do homem. E é claro que cada um na sua própria concupiscência. Talvez eu falei coisas aqui que você fala, André, mas eu não me sinto tentado em fazer isso. Ok. Mas manifestar tendências pela própria concupiscência é manifestar mentira, manifestar corrupção, adultério, todo tipo de relação ilícita, preguiça, avareza, egoísmo, etc. Manifestando de forma natural, como vem desde o pecado, desde Adão. Mas ao nascermos de novo, ao sermos justificados pelo Senhor, será que seguimos essas mesmas manifestações? Na mesma tendência, ou passamos a manifestar o reino em nós, pela fé? Quando nascemos de novo, nós devemos manifestar o reino e não mais as antigas tendências e formas de falar. Sabe, eu posso valorizar todas as vezes que eu fiz uma oração e não veio resposta. Eu posso zombar das promessas de Deus, assim como fez Esaú. Nós falamos que servimos o Deus de Abraão, Isaac e quem? Jacó, mas era para ser Esaú, era primogênito. Por que Esaú perdeu? Brincou. Estava garantido. Estava feliz. Está garantido. Ele brincou e vendeu, negociou a primogenitura, o direito da primogenitura dele, com o seu irmão e perdeu. Será que nós estamos negociando a nossa fé por situações que se levantam? Embarganhando com o Senhor para viver em fé quando alguma coisa aconteceu que eu não entendia? Daí Deus fala, Abacuque, o justo viverá pela fé. Confia, descansa e saiba que o justo viverá pela fé. Pela fé. Não pelo resultado que a fé produz. Só que por que eu chamei de testemunho aqui, se a gente parar a fazer um culto só com testemunho, tem muitos? Eu tenho muitos para contar, meus queridos. Se vocês forem me ouvir, pode colocar alguns cultos aí. Eu tenho muito testemunho, e glória a Deus, não porque eu sou melhor do que alguém, mas eu observo as coisas que o Senhor tem feito. E eu tento não esquecer. Você fala, André, mas você não esquece? Sabe por que não? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu posso ficar valorizando. Irmã, tem algum pedido de oração que você fez e não foi atendido? Por favor, me fala. Me fala aí se teve alguma coisa que te frustrou na sua vida. Conta alguma coisa que frustrou, que acabou com você. Conta para mim. Você acha que vai alimentar minha fé? Eu prefiro ficar com as coisas que alimentam minha fé. Eu já passei por situação que eu não entendi. Viva pela fé. Quem disse que eu preciso saber de todas as coisas? O que diz em Romanos 8, 28? Não precisa abrir, vai. Alguém sabe de cor? Todas as coisas cooperam. Você acredita nisso? Ah, acredita mesmo? Acredita mesmo? E quando eu perdi minha sobrinha, que morreu antes de completar 2 anos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu orei e não foi respondida a minha oração? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim foi mais difícil enterrar minha sobrinha do que minha mãe e meu pai. E na época eu não entendia, ficava nervoso com Deus, falando, por que ela nasceu então? Ela era perfeita. Gente, por favor, isso não está na Bíblia, mas eu não me assustaria de chegar no céu e encontrar um anjo de 6 metros e ele falar para mim, prazer, eu sou a Lorraine. Porque ela foi um anjo na minha vida. E eu parei de resmungar o tempo que ela não esteve comigo. Mas passei a glorificar a Deus, que ela salvou minha vida num tempo perigoso que eu estava vivendo. Ela foi um anjo de Deus para mim. Não estou falando que ela era um anjo
Mas estou dizendo que eu não vou me surpreender de chegar no céu e Deus e encontrar um anjo e falar, eu sou a Lorena. Eu falei, eu acredito, porque aquela menina salvou minha vida. Mas nem todas as coisas nós encontramos resposta. Assim como Abacuque não estava encontrando resposta. E a palavra do Senhor é, meu justo viverá pela fé. Então, ao invés de ficar trazendo à memória os feitos que o pecado trouxe, ao invés de ficar, sabe, comendo, ai André, como o homem pecou, eu preciso viver comendo pão que o diabo amassou. Você nasceu de novo, meu querido. Como dizem por aí, agora você vive pelo pão que amassou o diabo. Então, para com essa vida miserável e fala, ai André, agora eu preciso comer o pão que o diabo amassou. Eu sou miserável, é mesmo? Então, que preço que Deus pagou por você? Que parece que pagou menos do que pagou por mim. Oxe! Preço de sangue, preço do nosso Senhor, mostra o nosso valor, mostra o quanto Ele nos ama e mostra como nós devemos enxergar. Sabe, eu não consigo enxergar um Deus que se entrega em meu lugar. O Deus, Criador de todas as coisas, se entrega em meu lugar para eu viver uma vida sem fé. Sem acreditar que Ele, de fato, nele está a minha segurança, nele está a minha provisão. Tudo bem, você pode acreditar, André, mas coisas difíceis aconteceram. Aconteceram, mas e coisas boas não aconteceram? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ou creia, ou viva pela fé, ou abraça o capeta e vai viver uma vida miserável. Mas não, a nossa fala é diferente. E aí, quando você chega no trabalho, tem gente que vai olhar para você e falar assim, você é maluco, você não bate bem. Por quê? E eu já vivi isso, de uma pessoa que chegou para mim e falou assim, André, você está sempre feliz, não tem problema. E eu falei, a minha alegria está em Cristo. Não depende das circunstâncias. Tem gente que olha, André, você não tem problema não. Impregnados no nosso coração. Olha o que fala no verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, peraí. Se são coisas que se esperam, aquilo que já era, não precisa mais de fé, certo? Ou estou errado? A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Olha o que aconteceu aqui no versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Daí ele vai falar sobre os primeiros heróis. Vai falar aqui de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão. Vai falar de Sara. Vamos para o verso 13, versículo 13. Olha o que fala sobre esses heróis aqui. Todos estes morreram na fé. Eu quero que você leia, acompanhe na sua Bíblia aí. Hebreus 11, 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eita. Vendo-as, porém, olha que interessante. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. Como se estivesse cumprimentando, né? E saudando-as. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olha que interessante, eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Preste atenção no que esse texto acabou de falar. Como eles viveram confessando que eles não eram desse lugar, eles estavam vivendo como se vivessem, buscassem uma outra pátria, de outro lugar. Quando as pessoas conversam conosco, parece que nós somos mais daqui ou nós somos mais de lá? O Bud, fundador desse ministério, ele falava que quando ele conversava com alguém, ele sabia se a pessoa tinha fé ou incredulidade em 5 minutos de conversa. Porque ele falava, não fale incredulidade, meu irmão, não fale negativo. Por que não fala negativo? Por que não fala incredulidade? Porque a realidade dele está em Cristo. Daí começa a falar que nem um doido. E aí vem gente que não entende da fé e fala, oxe, mas ele morreu
discípulos não morreram também? E a forma que os discípulos morreram? Tirando João Batista, foi só morte brava. É perigoso no evangelho de hoje, se a gente começar a ver a morte dos discípulos e falar, eu não quero isso para mim, não. Gente, morreram pela fé e mantiveram até o fim pessoas que o mundo nem digno era. No mesmo texto, olha no versículo 37. Isso pela fé, heróis da fé. Não é qualquer um, não. Heróis da fé, no verso 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, Senhor amado. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Quem quer aqui falar um amém? Homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens. Eu quero que este mundo não seja digno de mim. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Oxe. Então, o justo viverá pela fé e não pelos resultados que essa fé produz no sobrenatural. Mas o resultado dessa fé, ela traz um posicionamento natural, que a gente vai parecer maluco frente aos outros. Porque acabaram de matar um ali pelos leões. E falaram, nega Jesus. Nega teu Deus. E ele fala, bora lá. Vai queimar, ó. Você está vendo aquele que está queimando? Seu filho está queimando, você é o próximo. Nega o Senhor. Senhor, daqui a pouco. Porque eu não sou daqui. E aí negociar a fé, porque eu orei por uma dor de cabeça e ela não foi embora? Ai, estou orando, Senhor, não está acontecendo. Muitas vezes até falta de posicionamento. Nem Deus tem nada a ver com isso. Mas daí fica orando, não acontece, não acontece. Gente do céu, olha que fé é essa que chacoalha com a gente do nosso modo de agir, nosso modo de viver, nosso modo de pensar. A gente deve parecer meio doido mesmo. Tem gente que vive como um eterno Tomé antes de tocar em Jesus. De Jesus ressurreto. Só acredita tocando, experimentando, vendo. Tomé fez grandes feitos depois disso. Mas, gente, a gente viu irmãos aqui dando testemunho que aconteceu, e até exame tem para comprovar, não tem? Que tinha coisa ali e depois não tem mais? Tem exame para comprovar? Tem. E aí, você conhece de Nalva? Eu conheço de Nalva. Conhece meu irmão. Acontece milagre com a gente, com outro do lado, com prova. E ainda assim fica questionando. Porque às vezes não aconteceu do jeito que queria. Fé fraca, mimado, criança, infantil. Está na hora de amadurecer? Eu vivo pela fé independente da circunstância. E a fé não gera resultados? Mas de fato é a vida pela fé independente do resultado. O justo viverá pela fé. Amém. Aleluia. Você já ouviu o testemunho interior do Espírito Santo? Provou resposta de oração? São resquícios da eternidade que mais continuam negociando com a fé. Até quando? Aleluia. Oh. Posso falar algo? Você é curado em Cristo Jesus. Eu declaro que você é curado em nome de Jesus. Eu declaro que a sua provisão está em Cristo Jesus. Eu declaro que a sua segurança está em Cristo Jesus. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro uma semana extraordinária, onde o Senhor vai te dar estratégias para resolver coisas que precisam ser resolvidas. O Senhor indo na frente e você fazendo a sua parte, enxergando a solução. Eu declaro isso. E quem quiser ficar com os espinhos, vê no lugar errado. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 26, diz assim: irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados. Eu vou esperar que estou ouvindo a Bíblia aqui. 1 Coríntios 1, 26. Aleluia.
Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Segundo o quê? Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando as pessoas olham alguém que vive de fato pela fé, acha ela meio maluca mesmo, porque o comportamento dela é meio de doido. Ela não vive pelo que vê, mas pelo que crê. Nós cantamos muito isso, mas cantar é fácil, viver é que é outros 500. Mas nós precisamos chegar no serviço, nossa boca deve falar coisas que edificam e que creem. Não deve sair espinhos, mas deve para falar para uma pessoa: eu declaro sobre a sua vida um dia abençoado. Ei, tenha um excelente dia, tenha um bom dia. Aleluia. É assim na Bíblia toda. Muralha assustadora caindo ao som de trombeta. Um exército ficando cego e sendo guiado por quem eles estavam procurando. Machado boiando. Água brotando da rocha, uma mula falando, azeite que não cessa, farinha que não cessa, que não acaba. Isso não é loucura? Não é loucura, irmã, ter um resultado de uma cura assim? Não é loucura assumir esse digno de cirurgia, tocar o dedo lá, tum, é loucura? Você prefere ficar com os loucos que vão para o céu ou com os racionais que falam a terra prometida é muito perigosa? Porque 10 falaram, essa terra é perigosa. Você viu? Gigantes, exércitos, muralhas. Enquanto tinha 2 malucos lá, Deus prometeu ela para a gente, é nossa. Daí você vê gente falando assim, ai, eleições, direita, esquerda, misericórdia, Senhor. Se Beltrano ganhar, lascou para todo mundo. Ai, câncer. Mas você pode ficar com aquele, Jesus Cristo, graça, favor, provisão, bênçãos, segurança. Fica com os doidos. Seja um doido também. Aleluia. 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 Pergunta que eu faço é: nós andamos como a quem pertence a essa pátria ou a outra pátria? Pela fé podemos parecer bitolados, loucos, ignorantes até para alguns, mas se a nossa realidade está em Cristo, vamos continuar exaltando os feitos dele em nós e sobre todos os que o pertencem, independente se o que declaramos se manifestará em tempo presente ou não, porque a nossa realidade está nele. Porque nós confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos abrir em Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou falar de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu vou ser um pouquinho ousado em falar que até as consequências das más escolhas que nós fazemos glorificam a Deus. Porque se não fossem as consequências das nossas más escolhas, nós estaríamos dando soco em ponta de faca até hoje.
Então, as consequências das nossas más escolhas glorificam ao Pai. Agora a gente chupa dessa uva, dessa manga, né? Chupa dessa manga. Acho que é vontade de uva. Chupa dessa manga e glorifica ao Senhor na cruz que está carregando, às vezes, por más escolhas que fez. Mas glorifica o Senhor. Eita. Sabe, o rei Ezequias, está em Isaías 38, o rei Ezequias estava predestinado a morrer já, estava certo que ele ia morrer, e o profeta Isaías já falou para ele, Ezequias, essa doença que tu tá é para a morte, você vai morrer, já era, perdeu o Playboy, sua senha chegou. Ezequias clamou ao Senhor, e Deus lhe acrescentou mais quanto tempo? 15 anos de vida. Já estava, um profeta, como voz de Deus, falou para ele, Ezequias, acabou, já era. Naturalmente, senha chegou, já vão te chamar. Daí ele clama ao Senhor, Senhor, por favor. Pastor, sabe até a oração de cor. Fala alto aí, pastor. Exatamente. E qual foi a resposta de Deus? Deu 15 anos para ele a mais de vida. Deus dá a ele mais 15 anos. Às vezes o que você está vivendo naturalmente pode não ser favorável para ti. Mas aí está na sua hora de clamar ao Senhor. E aí, você pode escolher estar no meio daqueles que vão reclamar e falar das circunstâncias, ou você pode estar na classe daqueles malucos mesmo que ficam falando, não, em Jesus Cristo está resolvido e eu vou ficar com a fé. Porque o justo viverá pela fé. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, eu quero declarar graça para sair de qualquer embaraço que está amarrando sua vida. Eu quero orar agora, tá? A nossa fé, nosso estilo de vida deve ser uma vida pela fé. Não pelo que nós estamos vendo, sentindo, que os nossos sentidos estão gritando, mas pelo que nós cremos. Ou é fé, ou é fé. Ou é fé, ou é fé. Teve resultado? Fé. Não teve resultado que você esperava? Fé. Entendeu hoje? Fé. Não entendeu hoje? Fé. Foi do jeito que eu queria? Não foi? Fé, 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 fé. Porque a nossa segurança está aí no Senhor. A plenitude de tudo que Ele conquistou para nós está quando nós partirmos dessa. Só que o fato é que quem vai entrar? Aqueles que tiveram fé, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E aí, algumas pessoas vão falar, Senhor, como Tomé antes de tocar no Senhor, eu só quero crer naquilo que eu vejo. Ah, eu creio que a irmã foi curada. Vi o exame? Não. Eu creio, simplesmente creio no Senhor. Eu creio com força. Eu não quero saber da minha existência antes de ter reconhecido Ele. Agora que eu sou nova criatura, eu quero andar como um filho de Deus, falando as coisas da palavra, falando a minha realidade nele. Por mais que alguém ache que isso é loucura, a minha realidade em Cristo, ela é pela fé. E eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, uma vida de manifestação dessa fé, uma vida onde a murmuração não vai encontrar lugar, porque a fé vai ser gerada e manifesta nos seus lábios. Em nome de Jesus, ousadia nos seus lábios para falar fé, ousadia e direção da parte do Pai para conduzir tudo que chega em suas mãos pela fé, e tudo para a honra e glória do Senhor. Não vamos viver pela fé, pelos resultados, mas sabemos que colhemos resultados pela fé, como a Bíblia tem nos mostrado. E eu vou trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Deus curou a irmã, Deus deu 15 anos a mais para o rei, Ele pode me dar mais 15 anos, Ele pode me dar vigor, Ele pode me dar provisão. A farinha não cessou, o azeite não acabou, o Senhor pode vir com provisão. Porque a Ele todo o poder. O que cabe a mim é apenas crer. Então eu vou ficar com aquilo que me traz esperança. Eu leio a palavra. Eu estou com os irmãos que eu conheço, porque não vai somente pelo que a Bíblia diz. Mas eu quero ler esse livro. Eu quero ler o seu livro. Eu quero ler o seu livro. Nós acabamos de ler um capítulo da Dinalva. E o que nós entendemos com esse capítulo que ela contou e nós lemos? Que Deus está vivo e curando, respondendo orações, e eu vou ficar com a palavra. Ah, mas André, o sangue está na canela,
mas o Senhor continua ouvindo o clamor. O Senhor continua ouvindo o clamor. Eu não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do meu Senhor. Eu não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do meu Senhor. Oh, aleluia, em nome de Jesus. A graça do Senhor que se manifesta nesse lugar. O perdão do Senhor que se manifesta nesse lugar. A solução que se manifesta nesse lugar, ó Pai. Posicionamento que se manifesta nesse lugar, ó Pai. A graça do Senhor que se manifesta nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu peço para que você se coloque de pé. Vamos fazer uma oração para encerrar. Aleluia. Porque a nossa segurança é Jesus Cristo. A nossa graça é Jesus Cristo. E eu vou falar, se tem uma situação para orar, nós vamos clamar agora e vai solucionar. Se tem algum pedido de oração aí, grita do seu lugar aí, vamos orar agora. Amém? Tem algum pedido de oração? Ricardo, questão de saúde? Está internado? O Senhor alcança quem está internado. Quem mais? Aleluia. Reinaldo, restauração na família? O Senhor restaura a família. Quantos creem? Quantos já viram Jesus visitar pessoas no hospital? Aleluia! Trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. O Senhor continua curando. E vai ser completa a vitória. Em nome de Jesus vai ser vitória completa. Em nome de Jesus, vitória completa. Já estava. Qual é o nome dela? Zilda. Estava. Em nome de Jesus, Zilda sendo curada. Em nome de Jesus. O nome dele? Edson. Sabe que Deus pode curar câncer? Pode mesmo? Tem certeza? Mais certo do que o fogo do fogão queima? Vocês creem nisso? O nosso papel é crer até a última gota. E nós cremos que o Senhor cura câncer. Nós cremos. Nós vamos continuar confessando tudo que a palavra diz. E se alguém se levantar e falar, mas não aconteceu com Beltrano. Vai com a sua incredulidade, seu resultado para lá, Satanás. Eu fico com a palavra. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar declarando. Porque a graça do Senhor é disponível. Em nome de Jesus, papai. Eu oro por todas as situações que foram levantadas. Em nome de Jesus. Graça do Senhor em manifestação. Favor do Senhor em manifestação. Mas eu também quero orar, ó Pai, por cada um que aqui está, ó Pai. Situação financeira. Em nome de Jesus. Vendo solução e graça, favor do Senhor nessa semana se levantando, ó Pai. Solução, ó Pai, chegando, ó Pai. Visão do que precisa ser feito em nome de Jesus. Não pela avareza de forma alguma, Pai. Somos livres da avareza. Mas porque somos teus, ó Pai. E as nossas finanças são tuas, ó Pai. Tudo que chega em nossas mãos é do Senhor, ó Pai. E em nome de Jesus, toma conta das nossas finanças. Toma conta de nossas vidas. Toma conta de nossa segurança, ó Pai, em nome de Jesus. Livra-nos do mal, ó Pai. No mal não nos chegará, ó Pai. Livra-nos, ó Pai, do mal, do homem mau, em nome de Jesus. Somos gratos a Ti, ó Pai. Livra-nos do acidente, ó Pai, de acidentes. Mas traz-nos, ó Pai, alegria no Senhor. A possibilidade de ser Jesus Cristo para a vida de pessoas, demonstrar Jesus Cristo na vida de pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos, ó Pai, resposta de oração, ó Pai, em nome de Jesus, somos abençoados em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em todas as áreas, vivemos pela fé, ó Pai, independente das circunstâncias, vamos continuar declarando fé, vamos continuar enxergando fé, vamos continuar nos posicionando em fé, ó Pai, em nome de Jesus, sendo guiados pelo Senhor, para fazer a Tua vontade, ó Pai, nos desligando cada vez mais desse tempo presente, e vivendo como estrangeiros e peregrinos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, amém.